Os nomes da oposição, tá? Levantamento exclusivo, os nomes da oposição pendurados aí no Conselho de Ética, no TSE e no STF, tá? Lembrando, essa é uma outra notícia do dia, né? A gente teve aí o Tribunal de Paris se tornando inelegível a líder da direita nacionalista francesa Marine Le Pen, que reagiu alegando aí perseguição de um judiciário aparelhado politicamente. Então, assim, no Brasil a gente tem o TSE, que já tornou o Bolsonaro inelegível por motivo fútil, aquela história dos embaixadores, e o STF agora tentando prendê-lo ao custo da subversão do direito, como a gente tem acompanhado. Não são casos isolados, infelizmente, nem aleatórios. O Donald Trump, por muito pouco, não foi impedido de concorrer nessa eleição que ele ganhou, e a perseguição tampouco se restringe a ex-presidentes. Então, esse levantamento ele traz aí pelo menos 15 deputados federais ameaçados agora, ameaçados de perda de mandato, tá? Seja por pedidos de cassação no Conselho de Ética ou inquéritos no TSE e no STF. O que vocês acham que vai acontecer, né? Considerando aí que na semana passada, né, o próprio Alexandre de Moraes mandou devolver ao Supremo casos que corriam na primeira instância, valendo-se do novo entendimento do tribunal sobre o alcance do foro privilegiado. Até casos arquivados, viu? Com trânsito em julgado, como o do Gilberto Kassab, correm o risco aí de serem reabertos, num recado de que a longa-manos Suprema alcançará não apenas a direita, mas seus eventuais aliados. Isso é muito grave. Então tá aí, ó. Confira a lista: André Fernandes, Abílio Brunini, José Medeiros, Nicolas Ferreira, Júlia Zanata, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Delegado Bilinski, Cabo Gilberto, Carla Zambelli, Gilvanda Federal, Daniel Agrobon, Gustavo Gaia, Professor Alcides, Marcel Van Hatten. Nós já temos políticos declarados inelegíveis, o próprio Jair Bolsonaro, o Deltan, o Daniel Silveira, Roberto Jefferson preso, Daniel preso, Selma Arruda também perdeu o cargo, perdeu o mandato e inelegível, está inelegível. Na esfera estadual a gente já teve aí também a condenação do Fernando Francischini, também por motivo fútil, alegando aí fake news contra urnas eletrônicas, tá? Aí tem Garotinho, Washington Reis, Antônio Denário, na esfera municipal Crivella, José Ari, Isaac Carvalho, Francisco Peixoto, Fábio Capanema. Que eu quero ressaltar aqui, né? Tem outros casos também. O próprio Ronaldo Caiado, pouca gente sabe, mas ele está inelegível pelo TRE de Goiás. Está recorrendo aí naturalmente, mas também está sendo declarado inelegível. A gente está fazendo um outro levantamento dos estados, tá? Mas o fato é o seguinte: a mera existência de dependência, né, judicial, a gente sabe que fragiliza a posição do candidato e o deixa à mercê dos interesses de quem tem a caneta na mão, né, que é o judiciário. Com exceção de uma ou outra condenação, que a gente pode entender que aqui realmente tem um ato de improbidade grave, tem uma corrupção. A maioria, vocês podem ver, a maioria se dá por motivo frágil. É crime de opinião, né? É questão de cota aí, teve violação da cota das mulheres na campanha. Isso aí é um negócio completamente questionável também. Enfim, abuso de poder econômico, muitas vezes também uma forçação de barra. Vocês me conhecem meu trabalho. Eu trabalhei aí, eu estou aí há quase 3 décadas trabalhando, fazendo o quê? Denúncia de corrupção, investigando maracutaia, etc. Então eu sou o primeiro cara a falar em moralidade pública. O problema é que quando a gente vê um sistema negociando um acordo de não persecução penal para um deputado como Janones, que admitiu o crime de peculato, e ele sequer é incomodado no mandato dele, ele permanece no mandato, assinou o acordo, admitiu o crime, pagou a multa, segue fazendo fake news nas redes sociais, segue espalhando discurso do ódio nas redes sociais. Por quê? Porque ele está acoplado a um projeto de poder da esquerda. Essa é a questão. Tem que ser moralidade para todo mundo. Tudo bem. Tem que ser transparência para todo mundo, tem que ser ética pública para todo mundo, tem que ser justiça legal, certinha, igualitária. Ótimo. Agora, o que não dá é para você ter um escárnio, que é um escárnio. Esse caso do Janones, ele acaba sendo simbólico por isso. Ele demonstra de forma cabal, isso sem enveredar para o caso do Lula mesmo, né, da descondenação do Lula. Mas o Janones, que é um caso recente, e é tão claro, né, e ele admitiu o crime. Então, Carol e André, é uma situação gravíssima que nós estamos vivendo. Eu quero já abrir o debate aqui com a avaliação de vocês dois em relação a
aí esses nomes e até o comportamento mesmo do judiciário nesta perseguição política. Não posso chamar de outra coisa. Deixa eu só fazer aqui um parênteses, né, ali da abuso de poder econômico, né? Não sei, eu não peguei esses processos para ler, mas a legislação eleitoral, ela tem várias brechas que são feitas para que esse tipo de crime aconteça e exatamente você ficar à mercê disso. Vou dar um exemplo. Em 2018 eu fui candidata a deputada estadual e aí eu coloquei R$ 50 de gasolina de uma doação privada que eu recebi, eu gastei R$ 5.000 de doação privada na minha campanha e os R$ 50 de gasolina eu estava com o carro da minha mãe no dia, não me toquei, fiz a prestação de contas. Depois a minha conta foi aprovada com essa ressalva. Por causa de R$ 50, eu tive que fazer um contrato de comodato com a minha mãe para poder ter botado R$ 50 de um dinheiro que é privado. Então, só para vocês entenderem o nível de besteira que a justiça eleitoral cata. Isso de abuso de poder econômico. Facebook, por exemplo, na pré-campanha, não existe uma regulamentação. Você pode colocar quanto você quiser de dinheiro. Mas aí é aquilo, uma pessoa que ganha, sei lá, milhões por mês, quanto é que ela vai botar do dinheiro dela? Uma pessoa que tem um salário de 20 mil, quanto ela vai botar do dinheiro dela? Se tem um doador que vai colocar aquele dinheiro, e o dinheiro é muito maior do que o salário do pré-candidato. Nada disso é regulamentado, e na prática eles usam para perseguir. Então essas brechas da lei, elas vão seguir ali, e elas vão seguir ali para perseguir a direita. Quem está em campanha política precisa estar o tempo inteiro ligado nesse tipo de coisa. É melhor que se faça uma legislação que seja clara para todo mundo e a gente então cumpre. Mas ela não é exatamente para esse tipo de conduta ali, né? Que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje também da Marine Le Pen. Também não peguei processo, mas é isso, é pagamento de funcionário de partido. Então eu imagino que isso no mundo inteiro seja a brecha a ser usada para perseguir quem eles quiserem. Marcílio. A gente tem apontado, aliás, você mencionou o Franceschini, desde 21, quando o Franceschini ele sofreu uma sanção, né, e era um deputado, inclusive, do PL, sofreu a sanção por falar de urnas, ele foi cassado, né, desde lá, ou sobretudo a partir desse primeiro julgamento, nós entramos num império completo de subjetividade dentro da justiça eleitoral. Eles têm 3 grandes guarda-chuvas para condenar quem passar pela rua, né? A gente falava antigamente, né, que tinha muita universidade privada, etc., que era muito ruim, que você jogava o RG e eles te matriculavam. Hoje você joga o RG e eles te condenam. Quais são esses 3 guarda-chuvas que a Justiça Eleitoral usa para condenar? Abuso de poder político, abuso de poder econômico e abuso dos meios de comunicação. E por quê? Porque a partir de 21 eles passaram a interpretar que qualquer coisa podia ser isso. Então, abuso de poder político. Pô, você imagina que deve ser um negócio sério. Não, abuso de poder político é a pessoa se reunir dentro da sede do governo. Então você faz uma reunião com sua família, sei lá, por exemplo, o governador ou o prefeito, dentro do palácio ali, abuso de poder político, porque ele fez uma reunião privada dentro da sede do governo. Abuso de poder econômico é qualquer coisa, como a Carol mencionou. Então, enfim, você pôs a gasolina de não sei o quê, ou você usou o seu dinheiro para impulsionar redes sociais e pronto, já é abuso de poder econômico. E também abuso de meios de comunicação, porque meios de comunicação passaram a ser entendidos como redes sociais. Então hoje você põe gasolina no teu carro, põe dinheiro para impulsionar as tuas redes sociais, você pode ser encaixado automaticamente nesses 3 supostos ilícitos e ser cassado ou tornado inelegível. Essa subjetividade dá aos juízes mais poder do que a lei. A lei ficou submetida à interpretação subjetiva dos juízes. Dentro de um Estado onde os juízes têm mais poder do que a lei, onde a lei pode ser qualquer coisa na mão dos juízes, bom, claro, você passa a ter juízes que têm uma influência política no tabuleiro, na organização do jogo eleitoral muito grande. Hoje, a justiça eleitoral coloca e tira quem ela quiser no tabuleiro político.
antes das eleições, porque tornam as pessoas inelegíveis, durante as eleições, porque também eles julgaram a questão das sobras eleitorais, então dá para tirar ou colocar, essa jurisprudência pode mudar a qualquer hora, e mesmo depois das eleições, porque agora eles também podem alcançar o mandato dos parlamentares que se extinguiu, o próprio STF. Então, eu estou falando aqui não só da justiça eleitoral, mas o campo eleitoral se tornou hoje tão subjetivo que no momento em que você anuncia sua candidatura, você passa a ser um alvo. Você desenha um alvo na sua testa. Nesse momento, se for o caso, se você for de direita, se você não for uma pessoa, enfim, que queiram te digerir, que topem a sua candidatura, você facilmente pode ser simplesmente limado do jogo eleitoral. Isso é grave. Eu sempre digo, o voto de ministros não pode ser mais importante do que o nosso voto. Hoje, a Justiça Eleitoral se possibilitou a ela fazer com que a gente, como se você entrasse num restaurante e eles colocassem no menu só os pratos que eles quisessem. Não é assim que pode ser feito o jogo. O jogo eleitoral não é dessa forma. Por muito tempo, a gente chegou aqui, inclusive, a questionar que não deveria, talvez, as candidaturas estarem submetidas a partidos, que as pessoas deveriam ter mais liberdade para se candidatar. Pô, ao invés da gente ganhar mais liberdade para o jogo político, fizemos o contrário. Fizemos com que os partidos estivessem submetidos a uma subjetividade, as eleições e candidaturas estivessem totalmente na mão dos juízes. É isso. Hoje, quem entra numa eleição, quem fica numa eleição e quem sai de uma eleição é totalmente dependente do que os juízes dizem.